Bom, gente, boa noite. Meu nome é Letícia, eu sou professora de Biologia, de Ciências, Ecologia, Ecotoxicologia da Universidade Luterana do Brasil, aqui em Porto Alegre, em Canoas, né, no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma turma de alunas da pedagogia que fizeram várias perguntas e solicitaram que eu fizesse um vídeo então, sobre o coronavírus, né, sobre a doença Covid-19. Vou fazer alguns vídeos curtinhos, né? Esse primeiro vídeo, vou responder a primeira pergunta que foi feita, tá? Que é, então, por que dizem que o coronavírus foi transmitido de um morcego? Bom, na verdade, o coronavírus, assim como outros vírus, outras bactérias, outros fungos, né, outros micro-organismos quaisquer que podem vir a causar algum tipo de doença para os humanos, eles podem ser transmitidos por animais. E esse tipo de transmissão nós chamamos de transmissão zoonótica. Então, são transmissões, né, que vão causar doenças zoonóticas ou zoonoses, tá? Então, essas doenças, elas são... Esse site aqui é o site do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e ele é bem elucidativo, eu recomendo, né, bastante, e ele é confiável. Então, ele diz assim, que as doenças zoonóticas são causadas por germes nocivos, que são micro-organismos, na verdade, como vírus, bactérias, parasitas e fungos, tá? Então, esses micro-organismos, né, podem causar muitos tipos diferentes de doenças em pessoas e animais, variando de leves a graves até a morte. Às vezes os animais, né, parecem saudáveis, mesmo quando carregam esses micro-organismos no seu corpo, mas eles podem, então, entrando em contato com nós humanos, né, causar algum tipo de doença. Como é que ocorre esse contato, então, né? Então, a gente sabe que nós temos um contato bastante intenso, né, nós, seres humanos, com outros animais, né? Então, aqui eu tenho outros animais, né, selvagens ou domésticos, né, que eu tenho, então, cervos, aves, aqui eu tenho um cabrito, uma cabra, tartarugas, coelhos, gatos, né, porco, morcego, papagaio, cavalo, boi, cachorro, rato, e nós, humanos, nós estamos sempre em contato com esses animais, né? Inclusive temos vários deles dentro das nossas casas. Só que esses animais, muitas vezes, eles carregam, né, como ali no site já diz, eles carregam dentro deles alguns tipos de organismos, micro-organismos, tá? Que podem vir a causar algum tipo de doença para nós, como é o caso dos coronavírus. Os coronavírus são, na verdade, um grupo de vírus, né, que em contato com em alguns animais que são, então, os hospedeiros, no caso aqui, né, a primeiro pandemia que se teve de o primeiro vírus, né, desse tipo corona, foi então por aves, né, que foi então a gripe aviária, todo mundo acho que se lembra dela. Depois, então, nós também tivemos a gripe suína, né, que então foi o causado por porcos, né, e agora, então, a gente tem esse novo vírus, coronavírus, que causa, então, a doença Covid-19, que provavelmente tenha sido, né, o transmissor desse vírus, os morcegos. Ainda não se tem certeza disso, tá? Mas, primeiro, como é que acontece isso, né? Pode ser liberado esse vírus ou esse outro micro-organismo, né, por contato direto, por exemplo, né, em contato com a saliva, com sangue, urina, mucosa, fezes ou outros fluidos corporais de um animal infectado. Se a gente for acariciar, por exemplo, ou tocar em algum animal, né, e receber mordidas ou arranhões, então esse micro-organismo pode entrar em contato com o nosso corpo, tá? Bom, pode ser por contato indireto, quando então a gente entra em contato, né, em áreas onde os animais vivem e vagam, com objetos, superfícies que foram contaminados por germes. Por exemplo, galinheiro, né? Quem conhece um galinheiro sabe que tem cocô para tudo que é lado, cocô de galinha para tudo que é lado.
e a gente vai lá, por exemplo, pegar o ovo, entra em contato, pega, sem querer, entra em contato com o cocô, né, com as fezes, e aí pode vir a ser contaminado com algum micro-organismo que está ali presente, tá? Bom, exemplos, água de aquário, hábitat para animais, galinheiros, celeiros, plantas, solos, além de alimentos para animais e pratos de água. Porque esses micro-organismos, eles podem ficar, né, ao ar livre, e aí a gente se contamina, tá? Bom, pode ser carregado por um vetor, né? Por exemplo, a dengue, né? A dengue, ela o vírus da dengue, ele é transmitido pelo, todo mundo conhece, o Aedes aegypti, né? Aquele mosquitinho. Então, por exemplo, pode ser carregado por um carrapato ou um inseto como o mosquito ou a pulga, tá? Então, tem várias zoonoses, né? Várias doenças que são, então, ocasionadas por picada de algum bicho. Bom, pode ser transmitido por alimento, tá? Aí o Centro de Controle de Doenças diz que a cada um ano, em cada 6 americanos, norte-americanos, né, adoece por comer alimentos contaminados. Comer ou beber algo inseguro, como leite não pasteurizado, ou seja, leite cru direto da vaca, carne ou ovos mal cozidos, ou frutas e legumes crus, pode ser que estejam contaminados com fezes de algum animal infectado. Alimentos contaminados podem causar doenças em pessoas e animais, incluindo animais de estimação. Por isso que quem se alimenta, né, de carne, por exemplo, precisa ter, então, uma carne já ter passado por um processo de inspeção, né, de algum órgão controlador, e sempre lavar bem frutas e legumes, né, porque pode ser que esteja ali algum micro-organismo que pode vir a transmitir algum tipo de doença. Por exemplo, a ameba histolítica, que é um protozoário que vive naturalmente, né, em água, e aí quando a gente vai regar, por exemplo, uma alface, pode ser que aconteça de uma ameba dessas, né, um cisto dessas amebas, ficar ali numa folha de alface. E aí a gente vai consumir essa alface sem lavar muito bem ela, pode ser que a gente ingira, então, algum tipo dessa ameba, né, que na verdade, fica uma forma de cisto, e aí, dentro do nosso organismo, ela vai, então, causar uma diarreia bem forte, tá? Então, é também um tipo de zoonose. Pode ser transmitido pela água também, né, esses micro-organismos. Então, beber ou entrar em contato com água que foi contaminada por fezes de um animal infectado pode vir a ocasionar, tá, esse tipo de doença. Bom, no caso do Covid, desse novo coronavírus, né, que causa, então, a doença Covid, não se tem ainda muita certeza, tá, se foi realmente causado por um morcego ou outro tipo de animal. Bom, por quê? Há vários povos, né, têm diversos tipos de tradição, né, de consumir animais, né, que não são animais domésticos, né, não são, por exemplo, né, o gado. Ele foi, então, desenvolvido ao longo de milhões de anos, né, para o consumo humano. Então, se tem consumo de animais silvestres, né, como, por exemplo, no Pantanal, se come jacaré, aqui no Rio Grande do Sul, né, se come capivara. Então, são, como é que posso dizer, são hábitos, né, culturais que as pessoas têm, mas isso pode vir a acontecer, né, isso que a gente já viu aqui, uma contaminação, né, por algum contato que nós tenhamos, né, com esses animais. Se a gente come esses animais, tá, que são, né, animais silvestres, que eles estão em ambientes propícios a eles terem, então, no seu organismo esses tipos de vírus, porque normalmente no organismo silvestre,
o micro-organismo, ele não causa nenhuma doença para os outros animais. Ele vai causar alguma doença quando ele infectar um outro organismo que ele não está acostumado. Porque esses animais aqui, eles já estão bem adaptados a esses vírus, a esses micro-organismos, não só vírus. Mas nós, os outros animais, os seres humanos, o Homo sapiens, não estão. Aí, quando a gente entra em contato com esses outros animais, a gente pode pegar, então, por algum tipo de via dessas aqui, né, um micro-organismo desse, ele pode entrar em contato conosco e aí ele pode vir a causar diversas doenças, tá? Uma delas é essa Covid aí, que está causando a pandemia atual, porque nós não sabemos ainda o que é essa doença, né? Isso vai ficar para um outro vídeo, mas pode ser, né, que tenha sido por consumo de morcego ou não. Pode ser que tenha sido um outro tipo, né, de animal, como, por exemplo, aqui nessa reportagem da BBC, que é bastante confiável, né, porque os morcegos considerados possíveis fonte de coronavírus transmite tantas doenças. Bom, porque já vimos aqui, né? Porque esses animais todos, né? Os outros animais, assim como nós também temos no nosso organismo milhões de micro-organismos que pode ser que transmitimos também para outros animais e pode ser que esses outros animais fiquem doentes, né? Isso acontece porque há interação entre os organismos. Mas não somente os morcegos, outros animais também. Né? E existe um animal que aqui mais recentemente o pangolim, animal semelhante ao tatu, também chegou a ser apontado como vetor da inicial do surto, pois eles também carregam esse coronavírus no seu organismo. Então, o pangolim é esse bichinho aqui, parece um tatu, pode ser que seja ele que tenha sido o transmissor, porque as pessoas acham bonitinho, os animais silvestres vão lá e vão tocar nele, e aí pode ser que seja que ele vai se defender, vai arranhar alguém, e pode ser que transmita essa doença. Então, gente, o que fica de pergunta para vocês pensarem aí na cabeça de vocês é o quanto o nosso contato, né, com outros animais pode vir a ser prejudicial, né? Mas não são os outros animais que são os culpados. Eles vivem lá, não, no ambiente deles, no habitat deles. E nós que consumimos esses animais. Então, está na hora da gente repensar, né, esses hábitos. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, se come tatu, e já teve em vários casos de doenças, né, causadas por micro-organismos que foram transmitidos pelo tatu. Se come capivara, que também é um animal selvagem que não precisa comer. Você tem o gado para comer, né? Então vamos se ligar aí e vamos se informar, tá? Que a gente vai se informando que a gente e a informação correta, né, com especialistas, sempre lembrando que os cientistas estão aí para isso, para esclarecer dúvidas, e as dúvidas que vão surgindo, as pesquisas vão sendo feitas e os cientistas vão tentando explicar elas, tá? Então, uma boa noite para vocês, ou um bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês assistirem esses vídeos, né? E sempre lembrando que, né, a gente precisa pensar e repensar muito bem as nossas atitudes, tá? Um beijo.